agradecer a Jesus a oportunidade de estar aqui, dando também um depoimento a respeito do Evangelho, falar de Jesus, dessa dedicação plena ao Jesus de Nazaré, Centro Espírita, Jesus de Nazaré. Para mim isso é muito gratificante, meus irmãos, porque jamais eu imaginei de estar nesse trabalho grandioso aqui com o nosso querido Beto Lago, que é o presidente de Nazaré, dando assim um depoimento. Para mim isso é muito extraordinário, muito, muito, muito forte até. Isso é muito forte. Mas falar de Jesus, qualquer momento nós estamos pleno, porque dentro da nossa limitação, porque nós temos a limitação. E para isso eu faço assim as minhas pesquinhas, porque eu estudo, meus irmãos. Eu, graças a Deus, tenho este carinho pleno com a doutrina espírita. Posso não ser essa grande espírita, mas tenho assim um carinho imenso pelo estudo, pela dedicação. Ultimamente tenho lido muito a respeito da vida de Paulo, as cartas de Paulo, aos apóstolos. Tudo isso eu tenho feito, fora o Evangelho e outras obras que leio diariamente. Diariamente, todos os dias pela manhã, tenho carinho, porque isso eu creio em Jesus. Eu creio na tarefa que os espíritos superiores desempenham em benefício de todos nós. Eu sei. E isso é uma coisa que é um critério que todos nós espíritas precisamos conservar. Jamais duvidar. Ter certeza absoluta desse trabalho grandioso que Jesus nos deixou, esse legado. Nós somos herdeiros de algo tão sensacional que desconhecemos. É tão grande que a gente se perde. Vejamos bem, nós fizemos aqui uma pesca a respeito das parábolas de Jesus, desse mestre grandioso, o Filho de Deus, o Messias. Jesus, aos 13 anos, ele já pregava com os doutores da lei. Já era aquela criança dotada de algo que era uma herança dos pais, que chama-se Deus. Tanto que o povo ficavam assustados e indagavam: mas quem é este? Esse não é o filho de José, o carpinteiro? Não é filho de Maria, aquela menina? Era uma coisa que causava, porque ele falava com segurança e grandeza. E no seu transcorrer de vida, ele precisava de companheiros, porque ninguém no mundo faz nada sozinho. Nós vivemos em comunidade, nas cidades, nos municípios, nas capitais, no Brasil, nos países, nos continentes, tudo em comunidade. Não só o ser humano, tudo. Tudo ser animal, os seres vegetais, tudo vive em comunidade. Eu me lembro muito que a minha filha dizia assim: bota essa planta aqui, minha mãe, porque elas se entendem uma com as outras. E assim são os animais também, e especialmente o homem, a criatura humana, que tem foi o melhor, mais bem dotado, o homem. Então Jesus, eu peguei aqui algo assim de Mateus, né, o capítulo 13, versículo de 10 a 17. Então Jesus explica por que ele falava por parábolas. Porque eu comecei assim, falando algo assim, já bem adiantado do Evangelho. Porque eu achei muito interessante, eu lendo em Paulo, eu achei muito assim extraordinário essa fala de Jesus, que eu não sabia. Olha que eu venho lendo, e eu sempre digo, cada dia que eu leio, algo desperta na minha consciência. E digo sempre, eu quando estiver no mundo espiritual, eu quero levar esse legado do que eu venho batalhando aqui como no corpo físico ainda. Agradeço a Deus essa oportunidade. Então, meus irmãos, aqui em Mateus, Jesus falava por parábolas, e os seus apóstolos, que eram 12, eles ficavam confusos. Eles não entendiam, porque Jesus tinha os apóstolos e os discípulos. Discípulos somos nós, 500,
200, 700 mil discípulos. São aqueles que são adeptos de Jesus. Mas os apóstolos foram aqueles que ele convidou. Vamos pescar almas. São aqueles pescadores. E aí vem então as suas explicações para ele. Porque eles diziam: Senhor, por que vós falais em parábolas? Eles não entendiam. Eles não entendiam. Como muitos de nós hoje, dentro dessa civilidade que dizemos sermos civilizados, não entendemos. Não entendemos. Você só vai entender, meu filho, se você estudar. Então, eu aconselho de coração e alma, espírita, estudem. Porque Kardec já diz: amai-vos e instruí-vos. Nós, sem instrução, dentro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vai ficar muito difícil para a gente entender o cerne da grandeza espiritual. Por que estamos aqui? Por que envelhece? Por que adoece? O que é isso? Acontece coisas até com pessoas espíritas, eu digo espírita porque frequentador de centro, coisas assim, meu Deus, como acontecem certas coisas. Meus irmãos, nós temos 76 anos de doutrina espírita. 76 anos não são 76 dias. Divaldo Franco, quando começou, foi aqui na Intendente Rui, na 183, os seus trabalhos mediúnicos, com um grupo que nós tínhamos, que eu era menina na época, e já frequentava a sessão mediúnica. Já frequentava. Nós tínhamos a professora Clarice, professora Clarinda, professora Bila, Manuel Santos, uma coisa assim extraordinária, um grupo de pessoas que não me recordo do nome de todos. E nós tínhamos as mediúnicas, que só existia, nós só entendíamos de manifestação de espírito. Depois, com a chegada do seu Dória aqui, em Feira de Santana, foi que veio surgir, que já era uma coisa dentro da doutrina espírita, as doutrinárias. E o Centro Espírita de Nazaré passou a ter doutrinárias às quartas e aos domingos. Então, meus irmãos, a gente tem que estar sempre atentos para os ensinamentos de Jesus. Então, nessa pesca que fiz em Mateus, aproximando-se de Jesus, os seus discípulos, os apóstolos, perguntaram: por que falaras em parábolas? Mas aí isso era uma ética que ele tinha, para não causar distúrbio, constrangimento, dissensão entre os povos. Mesmo assim, houve o que houve, e veja o que fizemos com ele. Ele aí vem dizer que é no início da carreira apostólica do mestre. Respondeu-lhe: porque a vós, a esses apóstolos, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então nós, os espíritas, estamos incluídos aqui. Temos que conhecer o cumprimento de como viver, do respeito com o seu semelhante, do respeito com os animais, do respeito com as plantas. Isso é uma coisa digna, uma coisa notória. Não podemos fugir à regra. Não, porque nós somos subordinados a uma lei divina, a lei de Deus. A lei de Deus. Nós somos subordinados, queiramos ou não, acreditemos ou não. Isso é um problema de cada um, mas a gente recebe realmente o que vem o avesso. Então Jesus disse: porque a vós lhes foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas esses outros não. Então nós, os espíritas, temos essa responsabilidade de sermos pessoas assim que temos esta grandeza de conhecer os reinos dos céus, que vem através do Evangelho. O Evangelho que nos trouxe. Porque, meus irmãos, se não fosse os Evangelhos, se não fosse as cartas de Paulo, que ele que trouxe o cristianismo, o que seríamos hoje? Já pensamos o que seríamos hoje? Nós não estávamos hoje com este cuidado de procurar estudar, de procurar conhecer os mistérios
das parábolas de Jesus, do reino dos céus. Então, ele diz, aquele que possui bens, esse bens que ele se refere, é o conhecimento que temos que cultivar, é o evangelho dentro da alma e do coração. É isto. Recebe ainda mais. Se nós nos dedicarmos, todos nós, os espíritas, que nós estamos falando aqui, para a espírita. E também pode aqueles outros que acha simpático. Como quando eu trabalhava, tinha colegas minhas que diziam assim, Deus, eu adoro espírita, eu adoro essa maneira que você é espírita, mas não consigo ser. Não consigo ser. Eu não fazia nada demais. Sou uma pessoa normal, uma pessoa comum, uma pessoa simples. Meu Deus, nem universidade eu tenho, meus irmãos, mas tenho a grandeza de ter esse respeito com o meu próximo, com o meu semelhante, porque o Evangelho, Kardec, nos deixou esse legado. E procuramos obedecer, dentro das minhas limitações, porque tudo na vida da gente tem limitação. Então ele dizia, aqueles que têm, recebem mais ainda. Então se eu procuro cultivar, vem mais conhecimento. Por que hoje eu digo que eu estudo? Por quê? Porque eu estou sentindo a necessidade de cada vez mais me dedicar a esses conhecimentos. Porque eu não posso chegar no mundo espiritual, olha, eu trabalho 70 anos de espiritismo, ou você é assim? Não sabe nada? Que é isso? Não é assim. Então, será cada vez mais abundante e enriquecido. E aqueles que fazem pouco caso, que não ligam, esses serão realmente, lhes será tomado tudo, tudo. Então, meus irmãos, se portanto falo-lhes, isso era Jesus que dizia, em parábolas, é porque, olhando, não enxergam, ouvindo, não escutam, nem compreendem. Não compreendiam. Ele falava tão lindo que todo mundo adorava. Porque grupos de fariseus, meus irmãos, eram dois. Uns que admitiam, outros que não admitiam. Isso são os discípulos. Os discípulos eram divididos em dois grupos. Fariseus de dois grupos. Aqueles que admitiam e outros que não. Então, cumpra-se nele, isso aqui são as profecias do nosso querido Isaías. Ele falava, ouvi com os vossos ouvidos e não compreendereis. Veja que coisa linda. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Somos cegos errantes. Somos cegos errantes e dizemos até que somos pessoas religiosas. Admitimos, eu sou espírita. Mas não está enxergando nem ouvindo. O coração deste povo tornou-se insensível. Eu digo assim, meu Jesus Cristo, eu tenho observado isto muito, meus irmãos. Pessoas vão para a médium, para a doutrinária, e cochilando. O que é isso? Tem ouvidos de ouvir, mas não ouvem. Tem olhos de ver, mas não enxergam. A gente precisa estar atento, orar para o nosso anjo guardião, espírito protetor, para que fiquemos atentos ao que está ali o doutrinador falando. É preciso que haja esse cuidado. Porque às vezes uma palavra que aquele doutrinador está falando naquele momento, era isso, meu pai, que eu queria ouvir. Era isso que vai me modificar. Era isto. Às vezes você vê quantas vezes se vai em semana espírita, ouvia-se Divaldo Franco com aquela maneira de falar, aquela oratória extraordinária. Muitos diziam assim, adorei. E o que foi que ele falou? Não estou lembrando agora. Por quê? Falta de atenção. E nós temos que estar no centro espírita com atenção ao que o doutrinador está fazendo, está falando. Atento para que nós não estejamos povoados por pessoas, eu digo pessoas que são os espíritos encarnados, com muito respeito a eles, que eles sabem que eu respeito eles. Viu? Não venham povoar
na nossa cabeça e nos vir com aquele sono. Ora, se você foi para o centro, foi para ouvir a oratória e não para dormir. Se fosse para dormir, ficaria em casa, que era mais lógico e óbvio. Então ele dizia, o coração deste povo tornou-se insensível. Muito de nós vamos ao centro, porque o que esse coração é insensível? Para nos libertar dos problemas que nós mesmos causamos. Porque reencarnação não é brinquedo, não. Procuremos cultivar agora neste corpo esta grandeza que nos é doada, como todo dia. Obrigado, Jesus, pelo corpo que me destes. Perfeito. Eu hoje em dia tenho algo aqui no quadril devido, isso foi um tombo que eu levei, mas isso estava no meu script. Isso estava no meu script. Isso não é coisa assim, porque aconteceu. Não! Isso eu tenho consciência plena, os espíritos sabem. Eu falo com toda a convicção. Mas agradeço, é isso que nós temos que fazer. Agradecer. Eu fico assim observando, assim, nós temos lá no Jesus de Nazaré, assim, pessoas maravilhosas. Eu não posso deixar de falar. Não posso, meus irmãos, me perdoem se eu estou assim, até transgredindo a ética do trabalho grandioso que o nosso querido Beto desempenha. A ética, o homem ético, isso é uma coisa que para mim tem realmente me chamado muita atenção. Ele é muito assim, dedicado. Eu não sei, porque se tem um estatuto a ser obedecido, mas pela vontade ele ficaria o tempo todo. Porque são pessoas que têm aquele trabalho, esse é o trabalho do espírita. O trabalho do espírita, e o empenho. Se você tem um trabalho da campanha do quilo, vá lá, vá até o fim. Não abandone. Se você tem o trabalho de costura para criança, para enxoval, vá lá até o fim. Porque também nós temos também as nossas limitações. Eu fazia muita campanha do quilo, mas era jovem. Hoje, eu não aguento pegar nem uma penca de banana. Não aguento. Então a gente vê que as coisas tudo tem limite. Eu sempre digo assim, aqui no centro, eu tenho assim um tom um pouco alto. Isso já é mesmo daqui de escola, essa coisa. Mas eu lhes digo, já ouvi muita crítica, pessoas de sair de lá quando terminava, dizer, a senhora parece que quer mandar. Eu digo, eu não mando em mim, quanto mais mandar em alguém. Mas a maneira, tinha outros que gostavam. E eu digo assim, aprendi com o velho Enésio Cerqueira. Ele dizia, tem que falar alto, Dejazé, para espantar, senão o povo fica dormindo, para espantar as trevas. Então a gente vai vendo essas coisas. Tem que trabalhar, meus irmãos. A gente não pode deixar. E ter esse apreço por Jesus, pelas suas parábolas, pelos seus ensinamentos, que se pegasse todo o ensinamento de Jesus, como diz lá nos evangelhos, o mundo não caberia dos ensinamentos. Não tinha biblioteca no mundo que coubesse. Nós aqui estamos fazendo aqui, assim, uma poeirinha, porque não dá. Não tem como, meu Deus, não tem. Então ele falava a respeito do coração das pessoas insensíveis. Eu gosto do espiritismo, vou lá no centro, tomar um passo, tomar água fluidificada, mas tem que pegar a sensibilidade da palavra que aquele orador estudou. Para ele estar ali no palco, ele estudou. Ele não está falando, eu acho, não. Ele está falando o que ele leu, o que ele estudou. Então, tornou-se insensível esses corações. Seus ouvidos tornaram-se duros. Olha que coisa que Isaías falava, para ouvir. Seus olhos se fecharam de tal modo que não podem enxergar e nem ouvir com seus ouvidos. Compreendeu-se que os seus corações voltar-se para mim e alcançar a mim a salvação. Nós só teremos essa salvação, cada um é quem se salva. A salvação não é doação à toa, não. É os ensinamentos que a gente vai aprendendo de amar ao próximo, de respeitar o próximo,
de ser fidedignos, companheiros, amigos. Isso é que é a nossa salvação. É lá que nós vamos encontrar, no mundo espiritual, quando deixarmos o corpo físico, essa salvação. Aqui no mundo encarnado, a nossa salvação é banco, é dinheiro. Mas no mundo espiritual não. No mundo espiritual é a misericórdia. É a grandeza que a gente aprende amando o semelhante, respeitando. Se pelo menos você não ama, mas respeite. Não critique, não aponte. Tenha cuidado. Isso eu estou falando, meus irmãos, para mim, que me sirva de lição. Por isso que eu, cada dia mais eu estudo mais para ver se aprendo. Se fica na conscientização espiritual. Felizes, porém, os vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos que ouvem. Aí ele já falava lindamente para os seus seguidores, que eram os apóstolos 12. Porque ouvem, porque me ouvem, porque me acompanham. Não foi eu que escolhi vocês, os 12? Mas entre vocês tem um que é endemoniado. Imagine só. Que muitos profetas e justos desejam ver o que vocês veem e não viram. Ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não escutam, não ouvem. Imagine. Eu observo muito isso. Me perdoe que aqui eu já estou criticando a muitos de nossos irmãos frequentadores de casa espírita. Jesus expõe aqui a razão profunda porque falava em parábolas. Os judeus estavam divididos em dois grupos, que eram justamente os fariseus e aqueles que ficavam. Será que esse cara é o Messias mesmo? Ficavam naquela dúvida. Uns acreditavam na missão divina de Jesus e queriam conhecer com exatidão sua doutrina. Por isso que acompanhavam. Porque Jesus falava muito isso quando ele fazia aquela distribuição de peixes, de pães. Ele dizia, essa multidão que me segue não é por causa da palavra, é por causa da comida, é por causa do pão, que ele distribuía o pão. E essa distribuição de pães não só aconteceu com Jesus não, meus amigos. Aconteceu também com Paulo. Paulo também distribuiu pães, porque quando ele estava em Roma, ele teve essa oportunidade. Ele teve essa oportunidade de pessoas, porque quando ele chegou em Roma, ele teve a vida mais livre, ele morava numa casa. Então ele podia curar, ele podia fazer tudo o que ele aprendeu com o Messias. Aquele que ele perseguia, aquele que ele foi o perseguidor. Então ele agora estava recebendo o reverso da coisa. Uns acreditavam na missão, outros o consideravam como impostor. Imagine, pelo amor de Deus. E ficavam insensíveis às suas palavras. Não acreditavam, saíam criticando. Isso acontece muito hoje no meio espírita. Ah, não gostei daquele palestrante não. Não gostei. Meus irmãos, o velho Enésio dizia, quando você estiver no centro, que não estiver muito simpatizando com o orador, faz uma prece para ter o anjo da guarda, e o anjo da guarda do orador. Não é dizer, não gostei. Não é. Porque a gente ouve muito isso. Quem é que vai falar hoje? Que eu já ouvi pessoas virem a mim e perguntar, quem vai falar hoje? Eu dizia, fulano de tal. Ah, não vou não. Dizia isso. Pra gente ver que nível nós somos. Espíritas vivenciados ali dentro da casa espírita. Então, meus irmãos, mesmo chovendo eu gosto de ir, viu? Gosto, adoro aquilo ali. Eu digo, ali é meu céu. Casa espírita, ouvir ali. Só não vou quando eu vou para outro lugar, por causa de um filho, etc, etc. Outros consideravam como impostor. Ou procuravam
deturpar. Quando Jesus falava uma coisa, então ele foi testado de todo jeito, né? Para deturpar. Aquela moeda aquele pagamento de impostos, todo mundo sabe, né? Eles iam testar Jesus. Mas Jesus, sabiamente, tranquilamente, perguntava: qual é a esfinge que está aí nessa moeda? A de César. Então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, que é o comportamento, a moralidade, o respeito, o amor ao semelhante. Isso sim é que é de Deus. Aí eles ficavam silenciosos, né? A mesma coisa quando houve aquele julgamento da mulher que foi surpreendida em adultério. Eu lendo isso em Lucas, eu fiquei assustada dessa maneira. Como esta mulher era casada e o marido foi quem indicou alguém para estar com ela. Foi ele quem indicou para poder testar o mestre. E essa mulher veio trazida porque teria que ser apedrejada. E tem aquela maneira de dizer, ele ficou de cócoras e começou a escrever. Ele não escreveu nada. Jesus não escreveu nada. Quando levantou, já tinha saído todo mundo. Primeiro foi saindo os velhos, depois os mais moços. Ninguém te condenou? Eu também. Vais. Para você ver, meus irmãos. Tudo isso era um teste que eles faziam para deturpar os ensinamentos do mestre. Então ele dizia, falando em parábolas, portanto, de um modo velado, os discípulos sinceros seriam levados a raciocinar e penetrar o sentido desta comparação. Quer dizer, aqueles discípulos que eram mais sinceros, que eram mais coesos, eles seguiam o ensinamento de Jesus. Mas aqueles que eram mornos, como a gente fala vulgarmente, que está em cima do muro, a coisa é mais difícil. Deste modo, chegariam a um conhecimento sólido e agradável das verdades do ensinamento. Então, as verdades do ensinamento estão nesses ensinamentos que Jesus pregava quando ele era testado. Esses eram os grandes ensinamentos. Eles ficavam assustados. Os maus intencionados ouviram sem compreender e assim não profanariam. Quando eles não entendiam, eles ficavam obsoletos, não poderiam julgar penalizando, nem julgar acrescentando assim uma virtude. Eles ficavam naquela, né? Como diz o morno. Por isso explicou muitas vezes, em particular aos apóstolos, o sentido dessa grandeza de falar em parábolas, que anunciara em público. Jesus, na explicação das parábolas do semeador, acho lindo demais esta parábola do semeador. Escutai vós, portanto, o sentido da parábola do semeador. Todo aquele que ouve as palavras com que se anuncia o reino de Deus e não as compreendem, esses vem o maligno e arrebata. Ele arrebata a palavra que lhes foi semeada no coração. Porque Jesus, quando falava, a semeadura dele era no coração. Nós entendemos semear na terra, mas era do coração. Por isso que ele falava que veio o inimigo e arrebatou. O camarada, na hora que gostou, depois desistiu. Ele continua. Este é o que recebeu a semente à margem do caminho. Aquele que recebeu a semente em terreno pedregoso é o homem que ouve a palavra
e logo a recebe com alegria. Ele fica entusiasmado. Que coisa linda! É como eu falei aqui antes. Aquele que vai na palestra de Valdo Franco, achei lindo, mas o sentido não sei o que foi. O que foi que ele falou? Não sei. Este é essa semeadora. Nesse sentido, esse terreno pedregoso. É o sentido assim que se fala, mas é no coração do indivíduo. Mas que não tem raiz. E que, inconstante, quando sobrevém a tribulação e a perseguição por causa da palavra que recebeu, logo ele fica dissimulado. Ele fica assim, escandalizado. Ele perde a graça. Acreditou, gostou, mas não põe em prática. Depois vem aquele que recebe a semente entre espinhos. É o homem que ouve a palavra, mas deixa que os cuidados deste mundo e o falso encanto, as más das riquezas, a sufoquem. Esta é a palavra que a tornam infrutíferas. Então, aquele homem que ouve uma pregação, acha bonito, gosta, mas não cultua, não cultiva, não permanece. Às vezes eu ouvia dizer assim: semana espírita não é para espírita. Eu ficava, por quê? Porque, gente, na minha maneira de entender, eu digo assim, até dentro da minha mediocridade, eu acho que o espírita tem que aprender mais para ele dar o exemplo e ver se atrai para o campo grandioso da fartura a grandeza do ensinamento de Jesus. Esse é o trabalho do espírita. Porque aqueles outros que vão lá porque admiram determinados oradores, não é tão assim, embora que eu via muito Henrique Rodrigues dizer isso. Exemplo não convence. Porque se exemplo convencesse, o maior exemplo foi de Jesus e nós o crucificamos. Então vem a última palavra de Jesus quando ele diz na sua parábola: aquele, porém, que recebeu a semente em terra boa é o homem que ouve a palavra, compreende, frutifica, dá exemplos grandiosos, produzindo este 100, e aqueles 70, e aqueles outros 30, e assim sucessivamente. Então, meus irmãos, a gente vê a grandeza do ensinamento de Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Eu estou muito feliz, viu, meus irmãos? Porque dentro da minha pequenez, da minha coisa ainda muito pequena, mas eu lhes digo, não deixe de estudar, não deixe de ler, não deixe de estar sempre com um livro grandioso, porque o velho Alípio dizia: eu estou lendo o maior livro, o melhor livro. Qual é o melhor livro espírita? É aquele que você está lendo no momento. É aquele que você está lendo. Aquele é o livro. Não deixem de estar contritos no ensinamento de Kardec. Aquele homem grandioso que começou trabalhando com muita dificuldade. Todo mundo sabe como foi o início da vida dele. Todo mundo sabe. Kardec, dando assim um salto assim, de coisas que eu já venho lendo, estudando, me lembrei. Kardec, para ensinar crianças, quando ele trabalhava com Pestalozzi, na Suíça, ele ensinava as crianças, a maioria eram meninos, porque naquele tempo mulher não tinha muita vez, era homem que ensinava, e quem ia para as escolas eram meninos. E ele trabalhava de noite para ganhar o dinheiro para pagar
o colégio, a manutenção do colégio dos meninos. É isso. Kardec, o nosso pai abaixo de Deus, que nos deixou este legado da doutrina dos espíritos, que nos tira da obsessão os horrores que a gente pratica. Eu lamento muito, meus irmãos, quando eu vejo a falta de compreensão dos nossos irmãos no sentido de hierarquia. Nós precisamos começar daí devagarinho. A hierarquia é um ponto central para o espírita. É um ponto central. Nós precisamos saber ser hierárquicos. Eu hoje, mesmo com 80, vou fazer 83 anos, viu? Em outubro. 83. Mas eu tenho que ter uma hierarquia, um reconhecimento grandioso. O meu querido diretor do Jesus de Nazaré, Beto, que é um filho. Beto Lago. Então, meus irmãos, isso é hierarquia. Tem que respeitar. O comando é Deus, Jesus e Ele. E os espíritos superiores. Eu, meus irmãos, ultimamente tenho muito me ligado à Madre Teresa d'Ávila. Desde uma certa palestra que teve no Jesus de Nazaré, que fala sobre o Rustem, que o nosso querido Júlio Damasceno, ele falou sobre Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila, ela trabalhava no convento, para não criticar, se pegou assim, de corpo e alma, aos ensinamentos de Jesus, aos ensinamentos, orava incessantemente. Orava incessantemente. Eu não estou orando incessantemente, mas, meus irmãos, se eu estou aqui, fazendo as minhas preces, estou sentado ali fazendo minhas preces, orando, para ir desanuviando, porque a nossa mente, ela tem uma velocidade de pensamentos incríveis. Então é preciso que nós tenhamos o bom senso e sigamos esses exemplos. Por que não? Eu não sou nenhuma Teresa d'Ávila, mas posso imitá-la. Não sou nenhuma Madre Teresa de Calcutá, mas posso imitá-la. Uma pessoa que está sofrendo, que está precisando de uma coisa, eu posso fazer alguma coisa dentro da minha limitação. Mas essas mulheres magnânimas, então é isso, meus irmãos, cada um faz. Mas o espírito tem o dever de estudar, de cultivar os ensinamentos que Jesus legou a Allan Kardec, Leon Denis Rivail. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Agradeço de alma aos nossos amigos espirituais que me deu esta condição de estar aqui com vocês. Jesus que nos abençoe e que nos ilumine. Aos aniversariantes do dia de hoje, aos que estão nascendo no dia de hoje, meus irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo ilumine a todos os espíritas, que os espíritas possam sentir a grandeza deste ensinamento. Eu digo assim, meu Pai, nós estamos agora atravessando uma crise na vida, que não é a primeira nem será a última. Mas eu digo, que tem esse nome corona, mas eu digo, é o corona vida, que nos fez nos ligar. Tenho assistido todos esses lives maravilhosos, dentro de casa, tranquila, ouvindo. E essa aproximação que agora me foi concedida por Deus e pelo nosso querido Beto Lago. Que Jesus te abençoe, Beto. Um abraço fraterno. Um abraço de todo o meu coração. Continue firme, para frente e para o alto, em direção a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Viva Jesus!